Abramos nossas Bíblias, o texto que servirá de base para a nossa meditação nessa noite, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47. Mesmo assentados, mas com os nossos corações reverentes à palavra do nosso Deus, leiamos todos juntos. Diz assim a palavra do nosso Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai querido, fala nos nossos corações, é a nossa petição, é o nosso clamor, é a nossa necessidade. Ó Deus, por isso, não deixa nós sairmos daqui sem levar a Tua palavra, sem ela ser guardada no mais íntimo da nossa alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Pai. O texto está falando sobre a igreja primitiva, aquela primeira igreja que está sendo implantada, que está crescendo após a crucificação de Cristo Jesus, após o ensinamento de Cristo aos 12 apóstolos, após a morte e a ressurreição de Cristo, após Cristo ter passado um período com eles, após a subida de Jesus Cristo e então a descida do Espírito Santo sobre a vida da igreja. A igreja, quando Jesus sobe em ascensão, ela tinha 120 membros, em torno de 120 membros. Era uma igreja mediana. Hoje, se fôssemos contar, uma igreja mediana. Só para termos uma ideia, hoje, com os que foram recebidos, nossa igreja presbiteriana do Parque das Nações está com 351 membros entre congregações, sede, membros maiores e membros menores. 351, 352, se não me falha a memória, na soma nossa lá dos novos recebidos. Que bênção! Se fôssemos ver, hoje nossa igreja estaria muito maior do que a igreja que Jesus deixou naquele momento. Mas logo em seguida que veio o Espírito Santo, houve um acréscimo de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. E aí a nossa igreja ficou minúscula, né? Aí nossa igreja ficou minúscula, porque em apenas um dia foram recebidos 3.000 pessoas. Está lá em Atos 2:41, o recebimento de 3.000 pessoas em apenas uma tarde. A descida e o mover do Espírito Santo na vida da igreja era constante, era permanente. O Senhor Deus estava agindo no meio do povo, e a igreja louvava e engrandecia o nome do Todo-Poderoso, daquele que mudou a concepção, daquele que mudou as atitudes, daquele que convenceu do pecado, do juízo e da justiça, que é algo que pode matar o ser humano. Por que nós sentimos dor? Por que sentimos o sofrimento da dor? Não é para nos castigar, não, é para dizer que há algo errado em nosso organismo, que esse organismo precisa ser tratado. Também a consciência do pecado é essa ação que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, nos convencendo que tem algo errado na nossa vida e que nós precisamos do Senhor Deus Todo-Poderoso para sarar as nossas feridas e sarar as feridas mais íntimas do nosso coração, as feridas da nossa alma. Somente Ele sara. Somente o Senhor. Versículo 47 de Atos 2. Joga na nossa tela, por favor. Leamos todos. Louvando a Deus enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor
dia após dia, os que iam sendo salvos. Acrescentava ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Percebe que não é uma ação da igreja em si, mas é uma ação de Deus na vida da igreja. Deus salvava, e o que ele fazia com esses salvos? Acrescentava na vida da igreja. Era algo decorrente. Mas o que essa igreja continuava a fazer? Louvar o nome do Senhor. Ela não deixava a adoração, o louvor com a vida daqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja louvava a Deus, que eles cantavam, eles estavam, a sociedade via essa igreja não com os olhos apáticos ou os olhos discriminatórios para a igreja, mas, e assim Deus iria agindo na vida dessa igreja, e a sociedade via ela com simpatia, e Deus ia acrescentando a vida nas pessoas, e ia acrescentando na vida dessa igreja, e eles perseveravam, no versículo 42, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja saudável tem essas três características que eu quero abordar nessa noite com vocês. Uma igreja saudável, nossa temática. A primeira característica de uma igreja saudável é uma igreja que dedica a palavra. É uma igreja que se dedica à palavra. Pode deixar o versículo 42 mesmo. É uma igreja que dedica-se à palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja saudável é uma igreja que busca a palavra do Senhor nosso Deus. É uma igreja que está pronta a buscar de forma incondicional a palavra do Senhor Deus, e não aceita qualquer outra coisa a não ser a palavra do Senhor. Não aceita nenhum outro alimento a não ser essa palavra que é viva, verdadeira, e que é como espada de dois gumes, e qual ela entra e a ponto de dividir juntas e medulas, se fosse possível. Essa palavra do nosso Deus, ela é cortante, ela é maravilhosa, mas ela também aquece a minha alma, e me anima e me reanima. Mas não existe apenas um movimento ali que vai dizer: olha, fique bem, você está bem, fica tranquilo, tua vida é maravilhosa, você vai vencer. Não é apenas uma mensagem da vitória, ou apenas uma mensagem para alegar nossa alma. Não, a palavra de Deus, ela corta, ela é cortante, ela é penetrante, ela trabalha na nossa alma para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Muitas pessoas estão procurando a palavra do Senhor Deus, mas não estão encontrando, porque buscam em lugares errados, buscam em fontes não sãs, buscam em fontes perversas, corruptas, e que não glorificam o nome do Senhor, e que não trabalha o convencimento do pecado, do juízo e da justiça. Eu vou dizer uma dica para você: se você for em uma igreja o qual pregue apenas a vitória, apenas a vitória do homem, apenas a vitória sobre as coisas do homem, apenas o sucesso financeiro, saia fora. Saia fora em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é toda a palavra de Deus que é inspirada para a minha vida e para a sua vida, e essa palavra vai me repreender sobre os meus pecados, e vai falar dos meus pecados, para a remissão dos meus pecados, para sarar as minhas enfermidades. Eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Eles não tinham o Novo Testamento todo ainda, partes. Eles tinham rolos que eram do Velho Testamento. O Pentateuco era mais lido ainda do que dos outros livros, mas eram rolos, não dava para guardar no bolso. Essa também não dá, né? Mas não dava para guardar no bolso e sair com os 66 livros, até porque não estavam todos prontos, mas nem os 39 do Velho Testamento não dava para andar. Não tinha um Novo Testamento, uma Bíblia lá dos Gideões, né, com o Novo Testamento, Salmos e Provérbios para ele carregar no bolso. Pelo contrário, eles não tinham isso. Por isso eles falam que eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos tinham ouvido de quem?
de Jesus Cristo. Os apóstolos tinham aprendido da fonte primária, que é Cristo Jesus, e agora eles estavam perseverando ali. Eles não tinham a confissão de fé de Westminster, eles não tinham o breve catecismo, o catecismo maior, o catecismo menor, eles não tinham as institutas, eles não tinham os comentários bíblicos, Louis Berkhoff, não existia naquela época. Hoje nós temos todo esse material para nos instruir, para nos ajudar. Mas eles tinham que estar junto dos apóstolos para aprender desses, e aprender com eles o que Cristo tinha ensinado. E eles faziam da mesma forma que Jesus fez com eles. Mas e hoje nós temos apóstolos? Hoje nós temos apóstolos? Não, hoje nós não temos apóstolos. Hoje o ofício do apostolato se encerrou, não existe mais apóstolos. Não existe mais, porque para ser um apóstolo tem vários critérios, e um deles era ter visto Jesus pessoalmente. E o próprio apóstolo Paulo fala que ele era o último dos apóstolos, e esse dom tinha se cessado ali. E agora, como que nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos? Olhando a palavra de Deus, porque tudo que foi ensinado pelos apóstolos, ou Jesus para os apóstolos, está na palavra de Deus, e tudo o que esses apóstolos ensinaram também está na palavra de Deus, e esse é a verdadeira fonte de revelação do nosso Deus, a palavra do Senhor Deus. Nós devemos desejar essa palavra como uma criança recém-nascida que deseja o genuíno leite. É a palavra do nosso Deus que alimenta a nossa alma, que sacia a nossa sede, que nos alimenta a continuar firmes e lutando. Geralmente quando chega alguém para o aconselhamento, eu pergunto uma das primeiras coisas: como é que você está? Você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Uma das primeiras coisas que a pessoa fala: não estou conseguindo nem orar. Imagina ler a Bíblia. Imagina ler a Bíblia. Não estou conseguindo ler a Bíblia. Não entendo a Bíblia. Há algumas desculpas, para não ler a Bíblia. Eu não entendo a Bíblia. Ok, mas você está tentando entender? Você está buscando a leitura da palavra do Senhor Deus? Você está começando por onde? Começa lá, por Mateus, Marcos, Lucas, João. Começa por esses. Não vai, tem pessoa que quer entender a Bíblia e começa a ler por crônicas, é mais difícil. Vai lá na genealogia, aqueles nome, fulano gerou Bertano, Bertano gerou, ok, tudo bem. Se você for um historiador, ali é a melhor opção para você iniciar a leitura da Bíblia. Mas se você não for um historiador, começa pelos evangelhos. Entendendo o evangelho de Cristo Jesus, vai fazer sentido a sua vida, e vai trabalhar o ensinamento verdadeiro do conhecimento dos apóstolos para a sua vida, que restaura a alma, que busca o saciar da sede do teu coração. Não é apenas assistindo os vídeos do YouTube que você vai buscar e você vai receber a graça, o amor de Deus. Não é apenas assistindo ao canal TV aberta lá na televisão, não é porque ele leu a Bíblia que ele está falando da Bíblia. Mas é preciso olhar a Bíblia no todo e aprender nessa Bíblia do todo, assim como eles faziam. Eles perseveravam. Não é apenas um dia na semana, não é apenas um momento do mês, não é apenas um momento nas circunstâncias, mas eles estavam perseverando. E perseverar é constância. A constância era sobre a vida desses homens e mulheres que estavam louvando e glorificando a Deus e permanecendo na palavra do Senhor nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e 16, ele fala assim, o apóstolo Paulo está trabalhando esses conceitos no final da sua vida. Ele fala assim: até a minha chegada, aplique-te a leitura, a exortação do ensino, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. O apóstolo Paulo está dando a orientação ao seu filho Timóteo, novo pastor, na caminhada. Ele está dizendo: aplica-te a leitura e a exortação e ensino da palavra de Deus, aplica-te a palavra do Senhor Deus. Também o apóstolo Paulo está falando sobre o pastor Tito, dando uma recomendação a ele lá em Tito capítulo 1, versículo 9, apegando a palavra fiel, que é seguida a doutrina, de modo que também poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer o que contradizem.
para convencer o que contradizem. Olha que recomendação que esse pastor mais velho, perto da sua morte, está dando para o pastor mais novo, Tito. E agora eu falo assim, pega-se a palavra, a pregação fiel da palavra, apega-se essa palavra que é verdadeira, que salva, que repreende, que é reta, que não é turva, que não é curva, não é turva e não é curva, mas ela é reta, ela é clara, é límpida, para que eu possa enxergar e ver a graça do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no final da sua caminhada, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega a palavra, seja oportuna ou não, prega a palavra, porque a palavra enche o meu coração. Tem pessoas que estão querendo estar cheio de Deus, mas não leem a Bíblia, não buscam a palavra, e ainda justifica-se da seguinte forma: pastor, eu gosto daquela igreja lá, são muito amigos meus, tenho muitos amigos naquele lugar, a pregação da palavra, né, tem um problema lá, eles são arminianos, eles são não sei o que, né, são um monte de coisas, mas o resto é tudo bom. Então você come um bolo que está só com 10% de veneno? 10% de veneno, 10%, 90% bom, 10% de veneno você come? Comeria? Não, ninguém come. Está avisado, esse bolo contém 10% de veneno, ninguém come. Pelo contrário, vai para o lixo rapidinho. Meus queridos, a pregação da palavra é isso. Nós devemos ter essa palavra como fonte de regra e prática para a nossa vida. É isso que nós confessamos, é isso que os nossos irmãos que estiveram aqui hoje à frente, fizeram a sua pública profissão de fé, eles confessaram: creio na palavra de Deus, do Velho e do Novo Testamento, que é a palavra do Senhor, que edifica, que trabalha a minha correção, a minha exortação, para viver na glória do Senhor, para viver a majestade do Senhor, para viver os planos do Senhor para a minha vida e para a minha igreja. Meus queridos, mas também uma igreja saudável é uma igreja que dedica-se à comunhão. A comunhão é algo maravilhoso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A comunhão é a koinonia. Koinonia é algo maravilhoso para a minha vida, porque a koinonia ela tem a ver com compartilhar, eu partilho a minha vida com você, eu dedico parte da minha vida com você, eu dedico a minha vida para se envolver com a sua vida. E quando nós recebemos os nossos irmãos, tenha consciência disso, nós recebemos eles com as suas virtudes, com as suas qualidades, mas recebemos eles também com os seus defeitos. Isso é comunhão. No casamento, quando nós casamos com a pessoa amada, tão querida, né, tão esperada, aquele dia que nós vemos na frente da igreja e foi celebrada aquela cerimônia bonita, o coral cantou, as atividades aconteceram, fomos para as festas e aconteceu a grande festa, que coisa bonita, maravilhoso. Olha lá o Guilherme, né, do lado todo sorridente ali, recém-casado, né, maravilha, bênção do Senhor. Mas saibam que todos nós casamos com uma pessoa que ela tem qualidade, mas ela tem defeito. Isso é comunhão, é partilhar, é um ajudar o outro a continuar perseverando. Uma igreja saudável é uma igreja que compartilha, que ela está do lado, ela tem comunhão com o outro. O dicionário da Bíblia Almeida, ele fala assim: a comunhão, koinonia, associação com uma pessoa, envolvido amizade com ela, incluindo a participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência. Relacionamento que envolve propósitos, atividades comuns, parceria, isso é comunhão. É comungar da mesma fé, uma só igreja, um só corpo, um só batismo. Nós lemos esse texto hoje: um só corpo, uma só comunhão, um só batismo. É o que nós fizemos hoje aqui. E vocês perceberam que nós recebemos irmãos que não foram batizados, porque eles foram batizados até em outras igrejas evangélicas, com a irmã nossa, e nós queremos em um só
batismo, e por isso esses não foram batizados, porque nós cremos nessa comunhão que o Senhor Deus nos dá, a ponto de recebermos irmãos que foram recebidos em outras comunidades, e que aprove o Senhor Deus trazê-los para cá, para comungar conosco, e por isso nós chamamos de comunidade isso, porque é um lugar onde tem comunhão, onde tem amizade, onde tem convívio, onde nós podemos abraçar e sermos abraçados, chorar e sermos consolados. Isso é ser igreja. Ser igreja é olhar o outro com um olhar de compaixão e clamar as bênçãos do Senhor Deus para a vida dele. É esse lugar que nós somos abraçados, animados e fortalecidos a continuar lutando, perseverando, não importa qual é a luta que seja. O Senhor Deus nos fortalece no meio dessa comunhão. É o que o Salmo 133 nos fala. Esses salmos vêm trabalhar para a minha vida. A bênção e a vida para sempre é para aqueles que estão no Senhor e juntos caminhando com o Senhor. Isso traz alegria para o meu coração e para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Mas muitos deixam de congregar, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima, enquanto vedes que o dia se aproxima, cada dia o dia está mais perto da volta de Cristo Jesus. Agora essa comunhão, esse amor que eu tenho aqui na igreja, enche o meu coração. Por isso o autor de Hebreus fala, não deixe de congregar, não deixe de participar, não deixe de estar junto, porque essa amizade, esse convívio alegra a minha alma, sustenta o meu coração e guarda para que eu possa caminhar junto com as pessoas que estão à minha volta. Caminhar só, vou mais rápido, mas caminhar junto eu vou mais longe. É isso que trabalha a vida do Senhor na minha vida. Por isso nós partimos o pão nessa noite junto com os demais irmãos. Eu não tenho como celebrar, mesmo sendo pastor, a ceia para mim mesmo. Eu tenho que ter mais de um para celebrar a Santa Ceia, porque é a comunhão de Deus comigo e também a minha comunhão com o meu irmão que está do meu lado. A igreja crescia e contava com simpatia, mas eles estavam comungando. Eles estavam vivendo a amizade, o convívio, a alegria do Senhor. E por isso, em terceiro ponto, uma igreja saudável é uma igreja que adora a Deus. Adora a Deus. Interessante quando ele fala assim, versículo 42 novamente, e ele fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é esse partir do pão? Você já pensou nisso? O que é esse partir do pão? Foi o que nós fizemos hoje, é a Santa Ceia. Ali não é apenas uma refeição, não é apenas um momento de confraternização, até porque eles iam de casa em casa e ele cita as refeições, lá no versículo 47, se não me falha a memória. E por isso, então, aqui ele não está dizendo das refeições, ele está falando da Santa Ceia, que era celebrada em comunhão e adoração a Deus. E isso, se você olhar na nossa liturgia, a Santa Ceia está no momento de adoração. É porque juntos nós adoramos esse Deus que é Senhor e que me sustenta, que me une em amor e graça e renova a minha fé, o meu amor, a fé em Deus, o amor em Deus e a esperança que só tenho em Deus. E essa alegria enche o meu coração no partir do pão e nas orações, que é algo para uma igreja saudável. Uma igreja saudável é aquela que participa da Santa Ceia, que exalta o nome do Senhor, porque é a declaração que Ele vai voltar, é a declaração que Cristo morreu por mim e por você, para me salvar, transformar o meu coração, me unir com o meu irmão, e é através do sangue de Jesus que eu tenho comunhão com vocês. E por isso fazemos tanta questão das congregações estarem aqui conosco, João Ramário, Juta, o Tinga, porque nós somos uma só igreja, e participamos de um só corpo, e participamos de uma só fé, uma só esperança, que Cristo vai voltar. Essa grande e viva esperança que eu tenho no meu coração, e que você deve ter no teu coração, uma viva esperança que contempla a graça do Senhor e a majestade do Deus excelso acima de todos, em nome dele mesmo. Ele está falando da Santa Ceia do Senhor, que nós nos reunimos para celebrar, o qual fazemos hoje, e para exaltar o nome do Senhor e glorificar o seu doce santo nome. Concluindo, queridos, olhe para o Senhor.
Viva numa igreja saudável, contemple a graça do Senhor, persista e insista nas orações, na doutrina dos apóstolos, na comunhão que Deus nos dá. Persista, não desista. Ah, pastor, mas eles são perfeitos, são falhos como eu. Algumas vezes eu escuto assim: pastor, mas para ser crente igual aquela pessoa, não preciso ir à igreja. É verdade, verdade. Mas eu vou te mostrar alguns outros vários, que para ser crente igual elas, precisa estar no meio da igreja. Precisa estar no meio da igreja. Precisa ter o joelho de oração. Precisa ter perseverança na doutrina. Precisa perseverar na comunhão. Precisa perseverar na celebração ao nosso Deus. Eu vou te mostrar uma dezena de pessoas que você precisa muito ler a Bíblia para alcançar a graça e a misericórdia como eles alcançaram. Clame ao Senhor Deus, viva a graça do Senhor Deus, não deixe de congregar, pelo contrário, viva a esperança que nós temos em Cristo Jesus, para a glória dele mesmo. É Ele que enche o meu coração de paz, de amor e de alegria. Celebremos ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.